Brasil ele tem a Agenda 2030, que o Brasil assinou anos atrás, colocando como prioridade o combate à fome. Você tem essa agenda, é uma agenda que você tem assinatura, endosso de diversos governos, sociedade civil, para o desenvolvimento sustentável. O objetivo 1 é acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. O objetivo 2 é acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar, a melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. E o 3 é assegurar uma vida saudável. Daí tem mais um conjunto de objetivos. E o Brasil, depois de ter sido enaltecido o trabalho do Brasil aí de redução da fome, tirar o Brasil do mapa da fome, objetivos. O Brasil, ele volta, depois de ter sido enaltecido o trabalho do ele volta agora a frequentar esse mapa da fome. Nosso entrevistado é a Tereza Campelo, que é justamente a pessoa que, à frente do Bolsa Família e outros, conseguiu feito lá no outro momento. Tereza, muito obrigado por sua participação aqui no GGN. A Tereza sempre foi, desde os tempos aí de governo Dilma e Lula, nossa entrevistada predileta. O nível dela, o nível da área social, em termos de conhecimento, racionalidade, tudo, quando a gente olhava Banco Central e Fazenda. Então, eu queria saber, Tereza, o que aconteceu, o que esses indicadores mostram aí? Cif, eu acho que, assim, tem uma coisa que eu acho que talvez seja uma grande lição, né? Infelizmente, a gente tem que sair tirando lições dessas tragédias, que é o quê? A gente tem uma ideia de que vai errar. Primeiro, tinha a ideia da naturalização da fome, né? Sempre teve fome no Brasil, nunca vai conseguir mudar. E aí, com um conjunto de políticas públicas, que eu acho que até vale a pena a gente falar sobre elas rapidamente, mas com um conjunto de políticas públicas, você consegue reverter uma situação que era uma situação considerada natural. Não, sempre teve fome, e vai ser sempre assim, é a seca, aí se atribui a qualidades humanas, o brasileiro é preguiçoso, tem de tudo. Aí, você tem 500 anos de história, né, de tragédia, de fome, aí você, em 13 anos, reverte esse quadro completamente, né, segundo os dados das Nações Unidas, você sai de um patamar de 10% da população em subalimentação e passa para 1,7%, segundo os dados que o IBGE estava trabalhando de 2004 para cá. Você sai de um patamar aí de 65% da população com segurança alimentar, né, vamos pegar também os dados positivos, e passa para 77%, né, quer dizer, aumenta aí 12%, quase 13%, mais de 13% a quantidade de pessoas em situação de segurança alimentar, que é uma situação europeia, digamos. Bom, aí, erradicou a fome. O Brasil saiu do mapa da fome, parece que você pode se despreocupar. Isso é a prova de que em política social não é que nem varíola, entendeu? Você tem que estar lá, aliás, varíola também, né? Você tem que estar lá cuidando sempre, porque as doenças voltam, assim como a tragédia social. Então, o Brasil voltou ao mapa da fome. Né? É dramática a situação, porque se a gente pegar, né, os dados, por exemplo, situação de insegurança alimentar gravíssima, né, quer dizer, a pessoa em situação de fome, você tinha, segundo os dados hoje do IBGE, 6,9% da população em 2004. Caiu de 6,9% para 5%, para 3,2%, que a gente considera alto ainda, em 2013, voltou para 4,6%, quer dizer, praticamente no patamar de 5%, que é o patamar que a gente considera o país numa situação de fome. Então, por que voltou? Voltou porque um conjunto dessas políticas deixou de ser implementada. Essa que é a grande verdade. Não é só a pobreza voltou. A pobreza voltou e, junto com ela, né, um conjunto de proteções que tinham sido construídas deixaram de existir. Tem um dado bem interessante, se vocês tiverem a oportunidade depois, na CEF, de ver. Esse é um... Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Ah, meu Deus, estou me atrapalhando. Esse é um relatório que a FAO publicou em 2014, né? Chama-se O Estado da Segurança Alimentar e Nutricional no Brasil, um retrato multidimensional, que ela publicou para que os países que quisessem
impactar a fome, como o Brasil, que reduziu em 82% a fome, conhecesse a experiência brasileira para saber o que o Brasil fez para sair da fome, do mapa da fome, tão rapidamente. E aí, quando a gente olha, por que o Brasil saiu do mapa da fome? Aí você entende por que ele voltou, né? Por que ele saiu do mapa da fome? A fome era prioridade. Então, ela estava no centro da agenda, tinha sido exposto, o Brasil tem fome. É melhor você reconhecer um problema para poder enfrentá-lo, do que esconder e dizer, não tem fome no Brasil, não tem problema. Não, tem fome, tem trabalho infantil, como que nós vamos lidar com isso? Né? O que você se referiu ao segundo objetivo de desenvolvimento sustentável, que é o Zero Hunger. Da onde que saiu esse nome Zero Hunger, que é fome zero? Do Brasil. O objetivo número 2, que é combater a fome em todas as suas... Opa! Caiu a Tereza, daqui a pouco ela volta. Um ponto relevante que a Tereza vai explicar é esse conceito de política social, que esse pessoal, os gênios do... Voltou. Saiu onde que eu parei, Nassif? Você falou das metas aí, que o Fome Zero foi tirado do Brasil. Foi tirado do Brasil, o Zero Hunger, Fome Zero, que virou uma palavra de ordem para mobilizar o mundo, se inspirando nessa experiência brasileira. Né? Então, para ver a importância desse assunto para o Brasil. Não é uma questão menor, o Brasil virou a referência mundial. Por quê? Porque tem que copiar igualzinho que o Brasil faz? Não, porque mostra que é possível. Então, quais são as 4 coisas que as Nações Unidas falavam sobre o Brasil? 1, liderança, colocar isso no centro da agenda. Segunda questão, acesso. O Brasil tem país que tem problema realmente de produção de alimentos, né? Que não é o caso do Brasil. O Brasil, desde a década de 70, é um dos grandes produtores de alimentos do mundo. Inclusive, exporta alimentos. Então, a população tinha fome, apesar do Brasil produzir muita comida. Por quê? Porque não tinha acesso. Né? Então, a ampliação do acesso a alimentos se deu primeiro com renda, né? Ampliação de empregos formais, aumento e valorização do salário mínimo, Bolsa Família, quer dizer, um conjunto de políticas que colocou dinheiro na mão da população para ter acesso a alimentos. Agora, a outra coisa bem interessante é a merenda escolar, que a gente fortaleceu a merenda não para distribuir leite com biscoito, né, mas para ser comida de verdade. Então, a criança comia na escola e esse alimento era comprado da agricultura familiar, garantindo que fosse um alimento local, saudável, e assim por diante. A quarta questão, fortalecimento da agricultura familiar. Programa de aquisição de alimentos, que foi extinto, cisternas, que foi extinto, o Pronaf, que é o crédito para o agricultor, que foi misturado com o crédito para o grande, quer dizer, você para de ter aquele olhar, extinguir o Ministério do Desenvolvimento Agrário, quer dizer, você tem um conjunto de políticas que desapareceu. Então, quando você fala, eu já falava, né? Você lembra disso que eu falava? O Brasil vai voltar para o mapa da fome. Fica parecendo que você está fazendo um mau agouro, não é? Não é milagre, tem políticas. Se deixa de ter as políticas, deixa de ter a rede de proteção social, e entra numa crise como nós estamos vivendo, afora, né? Que nós estamos falando de 2018, tá, Nassif? Acho que é importante lembrar disso. Então, nós estamos falando, o Brasil voltou para o mapa da fome no governo Temer, tá? Esse foi um desastre monumental. Eu queria que você comparasse as figuras centrais do governo Temer nessa destruição com as figuras do Bolsonaro. É uma continuidade, né, Tereza? É uma continuidade. E o conjunto das políticas que foi desmontada, fundamental. As pessoas falam, a Tereza está falando de cisterna. O que tem cisterna a ver? Gente, não cozinha um feijão. Não cozinha se não tiver água. Não é? Quer dizer, as pessoas precisam das duas coisas, né? Mas se você cozinhar um feijão, você precisa de água. Então, nós estamos falando de um conjunto de ações que permitiu que a população melhorasse, não só passasse a comer, né, mas passasse a comer alimentos diversificados com qualidade, que é o que a gente chama de comida de verdade. Né? Então, a criança na escola não estava comendo só um lanche, um sanduíche, não. Estava comendo arroz, estava comendo feijão, estava comendo um frango, estava comendo verdura, tinha de lanche uma fruta. Então, esse conjunto de políticas é que garantiu que o Brasil pudesse alterar tão rapidamente o seu padrão. Quer dizer, não é milagre,
né? Não foi, né? E mesmo depois de 2008, a gente entrou numa crise, porque a gente fala assim, foi o boom de commodities, né, Nassif? Não foi. Depois de 2008, o Brasil entra em crise e a fome cai ainda mais acentuadamente. Né? Por quê? Porque você está com um conjunto de ações exatamente garantindo proteção para essa população. Então, a situação é bastante grave, porque nós estamos falando de 2018, a crise de lá para cá se aprofundou, né? A gente teve aumento já do desemprego no começo desse ano, e um conjunto de políticas que desapareceu. O Ministério, que tinha nome Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, perdeu o nome da fome, para esconder a fome, né? E agora virou Cidadania, né? Que também desapareceu do mapa, né? Alguém escuta falar do ministro? Alguém escuta falar? O ponto que eu queria ver com você, quando você pega o Bolsa Família, vocês tinham todo um sistema de filtragem lá para ver quem que sai da... E você tinha até uma postura das famílias, à medida que iam ganhando renda, muitas desistiam espontaneamente do Bolsa Família. Quando veio o impeachment e aquela febre de punitivismo, de ver corrupção em tudo, eu lembro a Procuradoria-Geral da República comprou um baita de um sistema de banco de dados para investigar a Bolsa Família. Esse cara que falou que iam morrer 4 mil pessoas, Osmar Terra, a mesma coisa. Isso aí, digamos, essa filtragem que fizeram, entre aspas, no Bolsa Família, foi responsável também por um aumento substancial da miséria. Muito bem colocado, Nassif. Eles começaram a fazer, primeiro, um processo de desligamento das famílias, que eles chamavam de pente fino, que é né, não dá nem para dizer que é mau gosto, né, porque isso é uma agressão com a população pobre, comparado com a peste, né, que é um piolho, né, com a praga. Então, eles começaram a tirar a gente e não colocar ninguém. Foi um mecanismo, na verdade, de fazer o quê? Exclusão. Né? Então, você começa a ter um mecanismo de exclusão e a fila começou a aumentar. Então, você se recorda que a gente chegou a discutir de ter uma fila de 1,5 milhão de famílias. Que significa isso? Imaginar, na melhor das hipóteses, são 3 pessoas por família, né? Nós chegamos aí a quase 5 milhões de pessoas. Né? O BCP também teve essa filtragem. Continua tendo, tá? No BPC, continua tendo a aposentadoria, tá? Nós continuamos tendo filtro. E agora, como a gente também já tinha falado em outras oportunidades, as pessoas começam a se aproveitar, tirar vantagem da crise, né, para dizer, não, você só faz isso pela internet. Imagina um idoso, pobre, certo? Miserável, tendo que entrar para dar explicações sobre o BPC num aplicativo. Né? Quer dizer, é você criar um mecanismo, usar a tecnologia, na verdade, como desculpa. Né? Por isso que eu estou falando, tira vantagem, tira proveito de uma calamidade. A fila do BPC está enorme, a fila do Bolsa Família está voltando e a fila da aposentadoria está aí também. Você passou um tempo agora fora do Brasil também. Aqui, digamos, esse liberalismo à brasileira, de desmontar toda forma de rede social e tudo, quando você pega a social-democracia, ou mesmo os partidos liberais na Europa, como que se bem que lá não tem a questão da fome do jeito que tem aqui, a não ser da migração, mas como que é trabalhada essa questão dos direitos básicos lá? Olha, primeiro, né, eu estava na Inglaterra, eu acho que a Inglaterra passou por um choque também de corte de despesas públicas, mas não dá para comparar com o que fizeram aqui. Né? Uma coisa completamente sem critério no Brasil, que estabeleceu um teto na Constituição e sair cortando independente de qualquer coisa. Mas na Inglaterra, que tem um sistema único de saúde parecido com o nosso, né, que é o sistema de saúde inglês, que até nos inspirou, ele também veio tendo recursos cortados ao longo da década, né, a partir de 2011, e isso acabou pegando a Inglaterra numa situação, imagina, se fosse há 10 anos atrás, a Inglaterra estaria com outro preparo. Mas, mesmo assim, nós temos um sistema único que atende a população toda, né, na Inglaterra. E eu acho que lá se aprendeu uma lição, que aqui eu tinha esperança que se aprendesse também, sabe, Nassif? Que é a importância de ter um sistema público. Lá, a população todos os dias bate palma para o NHS, né? Que é o SUS inglês, saiu super valorizado, e o governo inglês
que estava se desfazendo e cortando recursos, acabou reconhecendo e fortalecendo do Sistema Único de Saúde lá, o NHS. Aqui eu tinha a expectativa que isso acontecesse, por quê? Bom, se não fosse o SUS, era a mesma coisa. Imagina a situação que a gente estaria, assim, a população completamente a descoberto. Né? Tem os Estados Unidos. Né? Nos Estados Unidos, as pessoas morrem em casa por quê? Porque, como não tem sistema público, se ela for para o hospital, a família nunca mais na vida come, né? O filho não vai para a escola, a família se endivida, perde o carro, perde a casa, perde tudo. Então, as pessoas não vão para o hospital para não prejudicar a família e acabam morrendo em casa. Aqui está acontecendo a mesma coisa. Mas o SUS está sendo muito atacado. Né? E eu não consigo perceber um movimento, fora dos profissionais e de quem está mais ligado à agenda, né, de Estado, mas assim, uma movimentação, isso seria muito importante, para que a gente tivesse esse aprendizado, né? Como foi importante ter o Sistema Único de Saúde funcionando e o sistema de assistência social, né? Que é outra coisa que a gente provou. Né? Imagina se, ao invés de resolver fazer um aplicativo e obrigar a população a ficar tentando, um aplicativo mal feito, diga-se de passagem, para esse auxílio emergencial, se tivesse usado o conhecimento do Sistema Único de Assistência Social para poder, inclusive para desenvolver o aplicativo. Você tem que ouvir as pessoas que conhecem, que lidam com a população no dia a dia. Né? Explica como é que funciona o sistema de assistência social, em termos federativos. O sistema de assistência social, ele funciona como um sistema de saúde mesmo, né? O que a gente veio evoluindo, ele foi criado na Constituição Federal de 88, né? A assistência social já existe no Brasil há muito tempo. Em 88, ela passou a ser um dispositivo constitucional e, portanto, deixou de ter aquela ideia, Nassif, de ajuda. Né? Eu faço isso, da filantropia. O Nassif é um cara legal, então ele vai ajudar um órfão. Né? Não, passou a ser um direito do cidadão. Se é direito de alguém, é dever de outro, né? Dever de quem? Do Estado. Então, passou a constar nos direitos e obrigações, né? E passa a ser parte da Seguridade Social. E começa a ser construída, já na década de 90, tem um benefício de prestação continuada. Agora, ele ganha fôlego mesmo e força a partir de 2004, inclusive casado com o Bolsa Família, né? O assistência social hoje é a porta de entrada de um conjunto de proteções, né? Tanto a proteção de renda do Bolsa Família, quanto de outras, né? As pessoas não sabem, toda a política aí de criança, por exemplo, a principal porta de entrada acaba sendo a assistência social, né? É a proteção de idosos. Então, hoje é uma rede federal, todo mundo deveria cofinanciar, e o governo federal cortou o financiamento assim no toco. Né? Então, teve um corte violentíssimo dos recursos para assistência social desde dezembro, né? Esses cortes começaram a acontecer, e assim, a continuar nesse nível, vai fechar o centro de referência à assistência social pelo Brasil afora. Então, por trás dessa discussão de que eu vou fazer um aplicativo, tá o desmonte da rede de assistência social no Brasil. Isso talvez um dia a gente possa até fazer uma conversa sobre isso, ou eu sugerir alguém para vir para cá, do próprio Congemas, que está vivendo essa tragédia, né? E está formada, né, Nassif? Não é assim, eu vou inventar uma coisa. Existe, está pronto, né? E está sendo desmontado. Então, é um desperdício de... Eu estava lembrando quando o Bolsa Família virou um case mundial. Eu lembro uma matéria que nós temos no GGN, que o cavalo passou encilhado para o Fernando Henrique Cardoso, já tinha sido aprovado no Senado, pelo ACM e tudo. Aí era só ele assinar que teria havido uma renda básica baratíssima, perto dos juros que o Brasil pagava, e ele não foi adiante por questões fiscais. Esse pensamento liberal brasileiro é muito cego. Tereza, quando veio aqui a Margaret Thatcher aqui, teve um almoço quem sentou ao lado dela foi o presidente da Bolsa de Valores, aqui de São Paulo. E cobrou dela, da Margaret Thatcher, que trouxe o liberalismo, falou, poxa, mas aquele sistema de saúde vocês vão deixar daquele jeito? Ela falou, claro, o nosso objetivo não é meramente privatizar, é atender a nossa população.
Mas aqui no Brasil, esse liberalismo é muito ruim, Tereza. Nossa. Isso a gente fala da rede de proteção. Agora, eu acho que ele também não tem visão de economia, né? Em todos os sentidos. Né? O que a gente tem de retorno, né, com recursos, quer dizer, não é só bom para a população pobre, não é só bom para combater a fome, que por si só já seria um ganho, né? Porque nenhum país do mundo desenvolvido chegou a ser desenvolvido com o nível de desigualdade que o Brasil tem. Claro. Então, não existe possibilidade da gente dar um salto, né? A gente vai sempre estar nesse voo da galinha, né? Vai um pouco, cai, vai um pouco, cai. Por que não consegue ser sustentável? Eu acho que tem um conjunto de questões que envolvem matriz industrial, né, que envolve necessidade de diversificar nossa matriz produtiva e assim por diante, mas também tem uma massa, né, de população sem acesso a nada. Imagina se a gente pudesse usar isso como um motor, né? Não que isso vá sustentar o desenvolvimento por resto da vida, mas ele é um motor, né? Comprar compartilhamento, gerar emprego a partir dessas grandes frentes e usar a renda como um colchão de renda. Isso, que seria um conhecimento econômico básico, aqui é considerado coisa de comunista, né? Na verdade, nós estamos falando de como a economia funciona. Não tem como a economia funcionar sem ter consumidor, sem ter frente de trabalho, sem ter emprego, e a gente vai voltar, se o cenário for esse, né? Começa a ter a população, e nessa falta de visão de longo prazo também, de compromisso com o país, né? A fome não é só uma questão de dor, de sofrimento, ela também impacta o desenvolvimento do país. Nós estamos falando de muita gente, né? No caso da população em situação de fome, segundo os dados do IBGE, hoje nós estamos falando de 10 milhões de pessoas. Uma criança, mais de 3 meses, submetida a uma situação de desnutrição, ela já começa a ter seu desenvolvimento comprometido. Né? Então, não estamos falando só no curto prazo. Então, com esse tipo de política, você compromete o médio e longo prazo do país. Quer dizer, depois vai cobrar, não, esse menino não vai bem na escola. Bom, não tem como cobrar o menino ir bem na escola. Era isso que a gente estava revertendo. Acho que é isso que seria muito importante, né? Inclusive nossas elites se darem conta. Né? Não tem como você ter uma classe trabalhadora mais produtiva. Como que você vai gerar um outro país se você parte dessa tragédia social? Então, lamentavelmente, de fato, nós voltamos para o mapa da fome. Tem um outro dado, se a gente pegar não o dado só grave, né? Porque tem a desnutrição grave, né? Mas nós também temos a insegurança alimentar grave, mas tem a moderada e tem a leve. Se você pegar esse pacote todo, ele passou, olha só, Nassif, o tamanho do número. Quer dizer, a população que está em insegurança alimentar, ou seja, não está comendo bem, ou não está comendo em quantidade, ou não está comendo em qualidade, portanto, tem prejuízos gerais, né? Passou de 52 milhões para 84 milhões. Em 3 anos! Então, 2 anos, na verdade. Então, o que acontece? Você gerou uma Venezuela, né? Tereza, uma vez, eu sou meio distraído. Eu estava morando sozinho e caí do trabalho, esqueci de tomar café, esqueci de almoçar, esqueci. Daí chegou no final do dia, eu saí, eu achei que eu estava com depressão. Eu falei, será que a solidão está me deixando com depressão? Era 24 horas sem comer. Uma pessoa que está sempre bem alimentada. E você imagina o que é. Você que já devia ter uma sobrinha, né, Nassif? Tereza, vamos marcar uma próxima rodada aí para falar da assistência social. Então. Assistência social, excelente. Obrigado, Nassif, pela oportunidade. E é isso, né? Nós temos que continuar cuidando das políticas sociais, porque elas não conseguem ser erradicadas. O problema não estava resolvido, e com essa crise vai piorar, né, Nassif? Com o fim do auxílio emergencial, vai piorar. Portanto, nós temos que estar atentos a essa situação também. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço, Tereza.